Olá, meus queridos irmãos e irmãs. Nós vamos começar uma série de reflexões sobre alguns temas. E hoje eu vou começar sobre a paz interior. Será a primeira parte. Mas vamos rezar um pouquinho antes de começarmos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então vamos lá. Qual é a causa mais comum da perda de paz? Nós estamos falando aqui sobre paz interior. Qual é a causa mais comum da perda de paz? O temor, ele é a causa mais comum da perda da paz interior. Então, certas situações nos afetam pessoalmente, fazendo com que nos sintamos ameaçados. Por exemplo, a apreensão perante as dificuldades presentes ou futuras. Ficamos preocupados demais com tudo que está acontecendo no momento, agora presente, e também preocupados com o futuro. O medo dessa epidemia que está aí, né? O medo da morte, a preocupação quanto ao nosso futuro econômico. Temos medo de fracassar em algum assunto importante, e muitas outras situações. Então, temor. Temor é a principal causa, é a causa mais comum da perda de paz interior. A paz interior, ela é fruto de um coração que está em Deus, que está enraizado em Deus. A paz interior é abandono e confiança inteira, total no Senhor. Então o temor faz com que a gente se perca nisso. O temor faz com que a gente confie mais em nós mesmos, nas nossas próprias forças, do que nas forças de Deus. Então são tantos os temores, e eles incidem em todos os aspectos da nossa vida, da saúde, a nossa vida pessoal, familiar, a nossa vida profissional. Então, como podemos conservar a paz interior diante de tudo isso? Como conservar? Como não permanecer nos braços do Senhor, né, ainda mesmo que venham provações e dificuldades? Para conservarmos a paz neste mundo aí de ponta cabeça, só temos uma solução: apoiar-nos exclusivamente em Deus, com uma confiança plena nele, sabendo que Ele é nosso Pai, o Pai do céu, que nos conhece, que nos vê, que nos ouve. Ouçamos o Evangelho, né, de Mateus, capítulo 6, versículo de 25 a 34. Nós vamos ler aqui nas Sagradas Escrituras. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Por isso eu vos digo, não estejais preocupados em relação à vossa vida, com o que haveis de comer e beber, nem em relação ao vosso corpo, com o que haveis de vestir. Porventura não vale a vida mais que o alimento, e o corpo mais que a roupa? Olhais as aves que voam no céu, não semeiam o grão, nem colhem, nem acumulam a colheita nos celeiros, pois o vosso Pai Celeste lhes dá de comer. Acaso não valeis muito mais do que elas? Quem dentre vós, à força de preocupações, pode prolongar um pouco mais a sua própria vida? E quanto à roupa, por que vos preocupais? Observai como crescem as flores dos campos. Não se cansam em fiar para a sua roupagem. Mas eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como uma delas. Se então Deus assim reveste a planta que hoje está no campo, mas amanhã é lançada ao fogo, quanto mais a vós, homens pobres de fé. Portanto,
Não vos preocupeis dizendo: que havemos de comer? Que havemos de beber? Com que havemos de nos vestir? São os pagãos que se preocupam com todas essas coisas. Ora, vosso Pai Celeste bem sabe que precisará de tudo isto. Portanto, acima de tudo, tende todo o interesse pelo reino e pela justiça de Deus, e todas essas coisas vos serão dadas a mais. Não vos preocupeis então com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará consigo suas próprias preocupações. A cada dia bastam as suas penas. Olha o que Jesus nos fala nesse momento. Olha que palavras bonitas de confiança, de abandono total no Senhor. Portanto, para conservar a nossa paz neste mundo agitado, nós temos que estar enraizados em Cristo, abandonados nos braços do Senhor. Então pode-se dizer que o meio mais seguro de perder a paz é precisamente tratar de garantir a vida, valendo unicamente de meios humanos, de projetos e decisões pessoais, ou apoiando-se nas pessoas. Cristo, claro, evidentemente, Cristo, Ele não proíbe que façamos tudo o que é necessário para ganharmos nosso sustento, para nos vestirmos e cobrirmos todas as necessidades. Mas Cristo quer nos livrar das preocupações que nos atormentam e nos fazem perder a paz. Então essas palavras de Cristo são palavras de amor, de consolo e de uma extraordinária ternura. De muitos desgostos e aflições inúteis seríamos poupados se levássemos a sério essas palavras. Se nós confiássemos mais em Deus, claro, as coisas não iriam se resolver, não é mágica, mas nós estaríamos confiantes, nós estaríamos bem. Muitas preocupações inúteis, quantos medos inúteis, quantas perturbações inúteis. Eu costumo, para me acalmar um pouco, às vezes, com as preocupações da vida, a olhar para trás e dizer: meu Deus, quantas coisas eu já superei, quantos problemas e quantas dificuldades eu já passei, e estou aqui firme, olhando para trás, uns 10 anos atrás, e estou aqui vivo, sorrindo, passando por novas provações e dificuldades. Mas assim como passei por aquelas, vou passar por outras, estou passando por essas, mas vai passar, porque tudo passa, só Deus basta. Enquanto essas coisas não passam, nos coloquemos no coração de Jesus, estejamos em paz. Essa paz interior não pode sair do nosso coração assim por qualquer coisa. Por isso que eu digo que é preciso ter raízes em Cristo. Qualquer perturbação, qualquer dificuldade, qualquer medo, nós já ficamos desesperados, angustiados. Quando perdemos alguma coisa, meu Deus, nós nos desesperamos, porque ainda não estamos enraizados em Deus. Não confiamos plenamente nele. Este é o nosso grande drama. As pessoas não têm confiança em Deus. E então, ao invés de abandonar-se nas mãos doces e seguras de seu Pai do céu, procura por todos os meios encontrar saídas pelas suas próprias forças, fazendo-se assim terrivelmente infeliz. Nós procuramos os nossos próprios meios e aí quebramos a cara. Somos infelizes. Não é um absurdo, pergunto, não é um absurdo que um filho duvide assim do seu pai, quando esse pai é o melhor e mais poderoso que pode existir? Quando esse pai é o Pai do céu? Nós somos filhos de Deus. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Deus é teu pai. Deus cuida de você. Deus te ama. É um absurdo não confiar em Deus. Existem, pois, diversos obstáculos que não nos permitem confiar em Deus, em nosso Pai do céu. O primeiro obstáculo, eu vou citar aqui 2 obstáculos. O primeiro é que nós temos a dificuldade em crer
na providência divina. Deus é um Pai providente, que cuida dos seus filhos. Então nós somos pessoas obcecadas. Não nos bastam as palavras de Cristo. Para crer, queremos ver ao menos um pouco. Nós queremos ver. Não, só confio e acredito, é como São Tomé nós falamos. Se eu ver, se eu tocar. É importante saber uma coisa, meu irmão, minha irmã. Só experimentaremos o apoio de Deus se lhe deixarmos o espaço para que possa manifestar-se. Como Deus poderá agir na minha vida se eu não confio? Como Deus poderá atuar na minha vida se eu não dou essa liberdade para que Ele atue? Às vezes as minhas preocupações é como se eu estivesse segurando essa Bíblia. Eu digo a Deus, aqui Senhor, eu te dou a minha vida, eu te dou essa Bíblia. Mas aí eu não entrego de verdade porque eu fico segurando. E eu não solto, e Deus querendo aqui puxar de um lado, mas eu fico segurando. Não, Senhor, é tua, mas eu não solto, porque eu confio mais nas minhas próprias forças. Então, meus irmãos, um exemplo, enquanto o paraquedista não salta para o vazio, não poderá verificar que o seu paraquedas o sustenta. Pois esse paraquedas não teve ainda a possibilidade de abrir. São João da Cruz nos disse algo sobre isso. Presta bem atenção na frase de São João da Cruz, um grande santo carmelita, que eu tenho uma grande devoção. Deus se dá a nós segundo, na medida em que esperamos dele. Deus se dá a nós na medida em que esperamos dele. Nem mais nem menos. Quanto você espera de Deus? Pois será a medida que Ele vai se dar a você. Claro que Deus é grande, que Deus é infinito, mas você precisa confiar nele. Você precisa abrir o seu coração para confiar em Deus, para que Ele possa agir. Deus não pode agir sem a sua permissão, sem a sua confiança nele. São Francisco de Sales, outro grande santo, que eu tenho uma grande devoção, nos diz, a medida da providência divina para conosco é a confiança que temos nela. Vou repetir. A medida da providência divina para conosco é a confiança que temos nela. Então, na medida em que confio em Deus, mais a providência de Deus se faz presente em minha vida. Lembro uma vez que uma pessoa me disse uma frase, muito tempo atrás, antes de ser padre, inclusive, e isso eu trago no meu coração sempre. Que as preocupações, o meu medo, amarram as mãos de Deus, porque impede de Deus agir, de Deus atuar na minha vida. Aqui está o autêntico problema. Muitos não creem na providência divina, porque nunca experimentaram. Mas não experimentaram porque não deram o salto no vazio, aquele salto na fé. E assim não deixam a possibilidade de Deus intervir. Calculam tudo. Prevêem tudo, cuidam de resolver tudo pelos seus próprios meios, em vez de contar com Deus, em vez de confiar em Deus. Não quero com isso dizer que devemos esperar que as coisas desçam do céu, né? Jamais. Isso aí é comodismo, é preguiça, e Deus também não age. Temos que ser previdente, fazer orçamento, procurar fazer o que está ao nosso alcance, usar os meios lícitos e legais para aquilo que for melhor para nós, para a nossa família, para o outro, para os outros. Então, meus irmãos, não há dúvidas de que também os nossos talentos naturais são instrumentos nas mãos da providência divina. Deus também quer agir através de nós. Devemos sim fazer tudo o que estiver ao nosso alcance, mas ao mesmo tempo se abandonar confiadamente em Deus para fazer tudo o que Ele nos pede e que ultrapassa as nossas possibilidades. Fazer tudo o que estiver ao nosso alcance, mas confiar em Deus como se tudo dependesse dEle. E o que Deus nos pede está sempre acima das nossas possibilidades. É aí que nós confiamos no Senhor. Ultrapassa as nossas possibilidades, tudo aquilo que Deus nos pede. E é justamente aí, mas desde o começo, que devemos confiar em Deus, e muito mais aí, nessas possibilidades que vão além das nossas próprias forças. Um outro obstáculo que nos impede de confiar em Deus
é o medo do sofrimento. Sim, o medo do sofrimento. A presença da dor em nossa própria vida e no mundo que nos odeia é um grande obstáculo para nos abandonar nos braços de Deus. Nós vemos tanta dor, tanto sofrimento, tanta gente morrendo, tanta violência, que a gente começa até a duvidar da presença de Deus. Cadê Deus? Cadê o Senhor? Por isso não confiamos, não nos abandonamos. Passamos por um tipo de ateísmo prático. Não é aquele ateísmo teórico, em que se diz que não acredita em nada da existência de Deus, mas é um ateísmo teórico onde eu até creio, mas me comporto como se Deus não existisse, porque eu não confio dele, eu não confio no Senhor, eu não experimento Deus em minha vida, eu não me abandono nos braços do Senhor. Então Deus permite o sofrimento dos que se abandonam em suas mãos. Todos nós estamos sujeitos ao sofrimento e à dor. E Deus consente isso. Consente que nos falte muitas vezes alguma coisa. Às vezes o sofrimento de uma forma dolorosa. Nós passamos por ela de uma forma assim, que nos faz sofrer muito. Vemos outros irmãos sofrendo muito. Mas é só olhar para a família de Nazaré, a Sagrada Família, Jesus, Maria e José. Eles mesmos não foram poupados do sofrimento. Nasceram num lugar pobre, miserável, onde os animais se alimentam, no coxo. Não acharam lugar para a criança nascer, foram perseguidos, fugiram para o Egito, perigos do deserto, ficaram um tempo longe no exílio e tantas outras dificuldades. O menino Jesus que se perdeu. Tantas coisas que nós sabemos do sofrimento de Nossa Senhora e de São José e do próprio Jesus, eles não foram poupados. Como eu já disse, o sofrimento não é Deus que quer, mas nós estamos sujeitos a eles. E a dor, o sofrimento, nos redime, nos transforma, nos dá maturidade para a vida. Deus permite que nos falte certas coisas, mas nunca nos deixará privados do essencial. Da sua presença, da sua paz e de tudo que, segundo os seus desígnios, é necessário para a realização da nossa vida. Deus não nos deixa faltar o que é essencial. Pode faltar tudo, mas o essencial Deus não deixa nunca, jamais nos faltar. Deus nos chama a um ato de confiança total nele. Não temos uma certeza matemática da sua presença. Aqui é necessário um ato de fé. Eu me abandono, eu confio, eu creio. O mal, ele é um mistério, um escândalo. É necessário fazer o possível para eliminá-lo. Não podemos cruzar os braços. É necessário buscar todos os meios lícitos e legais para aliviar a nossa dor e a dor dos outros. Mas a dor estará sempre presente em nossa história pessoal e na do mundo. Em certos momentos da sua vida, o cristão, ele é convidado a crer inteiramente em Deus. Por exemplo, nesse momento, como agora, dessa pandemia, confiemos em Deus, esperemos em Deus. Somos convidados a esperar contra toda a esperança, como dizia São Paulo na carta aos Romanos, capítulo 4, versículo 18. Há ocasiões que não dá para entender ou compreender os motivos da atuação de Deus. Ela foge à nossa inteligência. Às vezes eu me pergunto, Senhor, onde estás? Eu tenho tantas perguntas para fazer a Deus também, tem coisas que eu não entendo. Lá no céu, Ele que se prepare, porque eu vou fazer muitas perguntas. Mas enquanto isso, aqui na terra, eu vou procurando me abandonar inteiramente nos braços do Senhor. A nossa força ante o problema do mal não está numa resposta filosófica, psicológica, na autoajuda, na ciência, mas está numa confiança filial em Deus. Eu sou filho de Deus, Deus é meu Pai, e eu confio no seu amor, eu confio na sua sabedoria, na certeza de que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, e de que os sofrimentos do tempo presente
não tem comparação com a glória vindoura que se há de manifestar em nós. Como disse São Paulo na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 28 e 18. Meus irmãos, deixemos que essa paz interior continue firme em nossos corações. Não desanimem, não desista. Amém?